Como é que o senhor avaliou a participação ou não, enfim, dos militares dentro desse processo que está sendo investigado? Eu vou falar claro, eu acho um absurdo. Por que é um absurdo? Veja, eu comentei, eles têm um monopólio da força. Eles cultivam, digamos, uma ideia absolutamente equivocada que eles podem intervir porque são, eventualmente, um poder moderador, que o Bolsonaro dizia, eles são um poder moderador. Não são. Quando assumiu o novo ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, falou, nós não somos poder moderador. Então, eu acho, veja, desde a primeira Constituinte do Brasil houve intervenção militar. É claro que ali era uma circunstância onde misturava igreja, militar, essas coisas todas. Mas o fato é que há uma tradição, que nós precisamos quebrar com essa tradição. Nós precisamos quebrar. Não pode. O militar, às vezes, ele acha que ele é melhor do que o civil. Eu falei isso na tribuna, numa cerimônia que estavam lá os militares. Não são. Eles não têm mais coragem do que o civil, não têm mais honra do que o civil. Não, não é assim. Então, eu acho que eles precisam entender definitivamente, e tem muitos bons militares, tem excelentes, tem, eu diria, a convicção democrática, a convicção de que o país, o papel deles é importante. Nós também entendemos assim. Agora, eu estou falando desses 24 que se envolveram. Isso é uma vergonha para as Forças Armadas. Até tem um padre, que eu imagino que a igreja deve estar acompanhando também bem esse padre de tiroteio, né? Salles, sua opinião sobre... Veja só, eu nesse aspecto, em parte, vou concordar com o Arlindo. Eu não acho que as Forças Armadas são poder moderador de coisa nenhuma. Ao contrário, desses generais que estão aí, Deus me livre essa turma ser moderador de qualquer coisa. Né? Aquele general Dutra, que aprisionou as pessoas que estavam na porta do quartel, é um covarde. Ele enganou as pessoas, fez de conta que as estava protegendo, pôs todo mundo num ônibus e levou para o presídio. Gente que nem estava, gente que nem tinha entrado nos prédios públicos no 8 de janeiro. O que ele fez na legislação internacional é chamado de perfídia. É você enganar o inimigo que já está aprisionado. Então é uma coisa vergonhosa o que foi feito. Então, se estes militares generais que aí estão serem poder moderador de alguma coisa, Deus me livre. Mas, eu acho que a sociedade brasileira naquele momento, diante dos desmandos e da sensação de abuso de autoridade do judiciário, talvez aí a gente tenha que recobrar a frase do Rui Barbosa de dizer, contra o abuso do judiciário, não há quem possa. Quer dizer, se você tem decisões do Supremo Tribunal Federal que desrespeitam o devido processo legal, que julgam naquele tribunal pessoas que não têm foro para estar ali, que não dão acesso ao advogado ao processo, que não deixam a pessoa ter audiência de custódia. Traficante, assassino, homicida no Brasil tem audiência de custódia e às vezes é liberado. Os presos do 8 de janeiro fizeram audiência de custódia de mentira. Havia uma ordem para o juiz da audiência de custódia dizer, faça audiência de custódia, mas você está proibido de liberar. Ou seja, a audiência de custódia é de mentira. Então, diante de tantas arbitrariedades, de tanto desrespeito a todas as normas processuais penais, e isso vem se repetindo desde então, penas completamente desproporcionais e descabidas. O que a sociedade pedia para as Forças Armadas? Olha, eu não tenho mais para quem recorrer, porque como é que eu vou recorrer ao Supremo de arbitrariedades do próprio Supremo? E isso talvez explique o clamor da sociedade por uma autoridade que, já não acreditando no sistema jurídico e já não tendo mais credibilidade, não tendo mais expectativa de que a justiça fosse feita pelos órgãos de justiça, recorreram a uma expectativa de que, pelo menos, a força pudesse se sobrepor às arbitrariedades. Eu, com a visão que tive de conviver com esses militares ao longo do governo, quando vi aquelas pessoas na porta do quartel, eu falei, coitados, esses caras estão querendo que elefante voe. Esses milicos não vão fazer nada. Isso aí, essa turma não dá golpe nem em assembleia de prédio. Pode ir para casa aí, guardar essas faixas SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil, eleição acabou, bola para frente, vamos decidir, vamos trabalhar para reverter em 2026. Mas as pessoas tinham essa ilusão, tinham essa expectativa. Portanto, isso explica, de certa forma, e eu não estou defendendo os militares, eu estou simplesmente contextualizando o porquê as pessoas
pediam aos militares para que eles tomassem essa atitude. Porque o órgão a quem cabia tomá-la, que é o órgão que administra a justiça no país, era o propagador das injustiças. Ô, Salles, você falou no genérico das injustiças. Veja, eu nunca vou me esquecer uma frase do ministro Gilmar Mendes. Ele era presidente do Supremo e era presidente da Câmara. E eu promovi um evento na Câmara para recuperar que o AI-5 tinha sido promulgado. Era uma data que eu não tenho certeza agora que se foi 2007, 2008 ou 2009, enfim. E o ministro Gilmar Mendes foi lá. E ele falou muito bem, defesa da democracia e tal, e em dado momento ele falou o seguinte, falou assim, olha, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Não significa que ela seja correta. Então, assim, eu quero dizer com isso que os ministros, pelo menos ele, tem essa dimensão, com certeza os outros também têm. Mas eu estava aqui pensando enquanto você dizia do pessoal ir para a porta de quartel pedir, digamos, socorro, se o judiciário não funcionar. Vamos pegar aqui a periferia de São Paulo, vamos falar da periferia do Rio de Janeiro, que nós não somos de lá. Bom, você imagina a violência cotidiana, continuada, morre criança, morre inocente, a polícia entra atirando, uma ilegalidade, ali a polícia miliciano, aquela coisa. As pessoas não vão para a porta de quartel. Você fala, são questões diferentes? Eu sei que são, por isso que eu estou dizendo. Então, ali tinha um componente político, ali tinha um componente de enfrentamento, eu vou repetir, estimulado pelo Bolsonaro e por aqueles que operavam, digamos, nessa linha permanente. Porque você faz de conta que você não sabe. Mas se você vai falar com um bolsonarista que não quer te ouvir, você fala e fala assim, mas e o aborto? Mas você fala, mas me mostra o que o Bolsonaro fez. Aí ele fala, não, mas e a Venezuela? E assim vai. Então, há de fato um clima de polarização. Eu não me incomodo com a polarização das ideias. O que eu me incomodo é a intolerância e as consequências da intolerância. Então, aquela equipe que ia lá, ela já estava nesse patamar da intolerância. Você fala, não, mas tinha uma senhora e tal. É claro, eu não estou dizendo que a justiça é perfeita, que o Supremo é perfeito. Não, os partidos não são perfeitos, nada é perfeito. Né? Mas eu acho que ali já tinha um componente de enfrentamento, nessa contextualização que você faz. Não, eu acho que havia um componente de enfrentamento, não tem dúvida, até porque as pessoas que estavam na porta dos quartéis eram apoiadores do Bolsonaro e que não se conformavam com a vitória do Lula. Eles pediam um golpe. Pediam tudo. Agora, a sociedade pedir, vou colocar as faixas do SOS Forças Armadas, né? Tinha até, eu me lembro de um personagem curioso que aqui em São Paulo se vestia de soldado da época, com o capacete da época do regime 64 e tal, e eu brincava, Deus me livre, esses generais com quem, esses que eu estou vendo hoje em dia, Deus me livre um cara desse de comandar o Brasil. Então eu fui o primeiro a dizer, tira essa turma daí, não quero intervenção militar, coisa nenhuma. Mas eu quero te dizer o seguinte, o sentimento da sociedade diante da injustiça, diante de um desrespeito ao devido processo legal, a negativa do contraditório, ao cerceamento de defesa, praticado pelo órgão, que é a instância máxima da justiça, traz nas pessoas um sentimento de desespero tão grande que ela diz, olha, alguém tem que nos salvar. Alguém tem que colocar um freio naquele que não coloca o freio. E você vai me responder, mas o freio tem que ser colocado pelo Senado. Nos eventuais abusos, né? Nos eventuais questões que sejam questionáveis, o Senado, dentro do desenho constitucional, ele é nos freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição de 88, ao Senado cabe este papel. Eu não acho que ele cabe, e aí eu concordo na interpretação do 142, eu não acho que o Forças Armadas tem poder moderador para isso. Mas o Senado, que também, por compromisso político, rabo preso dos seus integrantes, falta de coragem, seja lá qual for a explicação, não é o momento aqui de adentrar nisso, mas o Senado não cumpria o seu papel, abandonou a sociedade completamente diante de tantas arbitrariedades. Quem eles foram recorrer? As Forças Armadas. Olha, por favor, o Senado não faz nada. Quem tem que administrar a justiça age de forma injusta. As Forças Armadas têm que agir. Você vai me dizer, não, mas não é ela que tem que agir. Eu concordo.
Mas isso em condições normais de temperatura e pressão. Quando você tem uma situação absolutamente anormal, com decisões arbitrárias e tudo isso que eu já falei, a pessoa tem que recorrer a quem ela pode. E aí eu entendo o psicológico daqueles que pediam e, consequentemente, daqueles que tentaram, de alguma forma, responder a esta sociedade, dizendo, olha, nós vamos tentar dar um jeito, que óbvio não tem que dar um jeito institucional nenhum, mas aqui nós precisamos botar uma culpa no Senado da República, porque nem a CCJ e nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tiveram a coragem de estabelecer pelo menos uma comissão para chamar e dizer o seguinte, olha, isso aqui não está correto. O que essas pessoas... Eu falo sempre do 8 de janeiro, porque esse 8 de janeiro, esta ação que nós estamos discutindo aqui, que é a tentativa de golpe, ou a dita tentativa de golpe, ou aquele outro plano de assassinato, que é um absurdo, evidentemente, isto ainda vai passar por um crivo. Mas se nós olharmos o passado remoto, deste caso especificamente, de eleições e tudo mais, aqueles diálogos dos juízes assessores do Tribunal Superior Eleitoral, em que o ministro Alexandre de Moraes falou assim, tira esse relatório do timbre do TSE e põe com o relatório do Supremo. Tira essa frase, coloca... Não tem cabimento. Então você vê que há lado. E quando há lado, a justiça não será administrada a ser justiça. A justiça não pode ter lado.